Estamos aqui em mais uma edição desse podcast da nossa empresa, o Pod Connection, que é da Connect Service e juntamente com a voarmais.com. Essas duas empresas são empresas voltadas a ajudar você que está vindo para Portugal, que idealiza ter uma nova história. A Service Connect tem como slogan conectar você ao seu sonho. E com isso também adquirimos a franquia da voarmais.com, uma empresa renomada, uma empresa séria, onde lhe dá garantias de que você de fato vai comprar a sua passagem e vai voar. Então, corra dos amadorismo e vem aqui para a Service Connect, porque aqui nós estamos prontos para ajudar você nesse projeto. E hoje, nesse podcast, estamos aqui recebendo esse casal espetacular, Catrine Oliveira, 27 anos, natural de Natal, e Diógenes Melo, 28 anos, natural de Recife, Pernambuco. Prazer ter vocês aqui. Prazer nosso. Prazer nosso. É muito bom estar aqui. Satisfação ter você aqui, Catrine. Muito obrigada. Catrine da terra lá do maior cajueiro do mundo. Exatamente, maior cajueiro do mundo. Tá lá. E o Diógenes da terra lá dos tubarões. Bastante tubarão. Todo mundo fala do frevo do carnaval, mas esquece dos tubarões. Eu me recordo que uma vez eu estava ali na Boa Viagem, né? E tinha um amigo comigo tomando um banho. Aí eu falei, rapaz, por acaso ali tem alguma cerca ali que impede os tubarões de vir? Falei, não, cara, eu vou, então tá bom, vai, fica à vontade lá, é com você mesmo. Olha, eu quero dizer para vocês que é um privilégio para nós ter vocês aqui, vocês contarem a história de vocês. Vocês já estão aqui há 4 anos em Portugal. E com certeza, esse tempo que vocês estão aqui, vocês viveram momentos assim, de superação, de resiliência, de conquistas, e acredito que hoje talvez estejam mais numa condição mais confortável, né? Mas passaram pelo processo, suportaram o processo, clima, até porque são 2 pontos totalmente extremos, Natal, Pernambuco, lugares extremamente quentes, e vocês vêm para Portugal justamente no lado mais frio ali, que é a região onde vocês moram ali, né? E queria ouvir de vocês aqui exatamente essa experiência de vocês, né? Vocês estão aqui desde 2019. Sim. E o que levaram vocês a deixar aqueles lugares maravilhosos do norte e do nordeste para vir para Portugal? As condições, né? Portugal prometia condições melhores do que Natal. Eu sou de Recife, mas eu morava em Natal. Morava em Natal desde os 12 anos. E as condições aparentavam-se ser, e eu posso dizer que é melhor do que lá em 2019. Eu estava trabalhando e tinha acabado de pedir ela em casamento. E a gente tinha planejado para se casar com 2 anos para frente. E eu olhei para o meu trabalho, olhei para a data do casamento e falei, cara, não vai dar não, tem que fazer aí outra coisa para pagar os custos, enfim. E nessa procura, o meu pai passou e falou assim, pô, tem um amigo nosso da família que está indo para Portugal, porque você não busca saber, não busca conhecer e vai. E na hora eu pensei assim, pô, vou largar tudo aqui, acabei de noivar. Mas mesmo assim aquela informação ficou na mente, aquela informação ela entrou assim e... Ele plantou uma sementinha, né? Plantou uma sementinha, não contei nada pra ninguém, fui pesquisando sozinho, muita informação cruzada. Gerou curiosidade, né? Gerou curiosidade, eu comecei a pesquisar, muita informação cruzada, muita informação que nem sempre era verdade, né? E detalhe, isso ele não tinha me falado absolutamente nada. A ninguém mesmo. Era só... Nem pra mim. Consigo. Era só ele. Eu comigo mesmo. E pronto, vai, continua. E aí, fui pesquisando e aí entrei em contato com esse amigo da família que ele já estava aqui em Portugal. Perguntei para ele assim, como é que eu faço para ir aí e tal? E ele explicou como é que ele veio. Daquele modo, acho que é o modo mais clássico. Que não é o mais correto. Que não é o mais correto, mas é o modo mais clássico que as pessoas veem. Eu falei assim, cara, eu acho que eu quero ir. E era mais ou menos meio de maio de 2019. Ele falou assim, se tu quer vir, tu tem que vir agora. Você veio então no período da pandemia? Não, a pandemia iniciou em 2020. 2020, ok. Eu cheguei em maio de 2019, dia 30 de maio de 2019. E aí,
Ele falou assim, ó, se tu quer vir, tem que vir agora, porque é verão. E verão vai ter muito emprego. E ele morava em Vila Nova de Cerveira, que também é no norte. E eu falei, agora, assim, do nada, como é que faz? Eu falei, cara, então vou juntar uma grana aqui e vou embora. Comprei a passagem, contei pra ela, né? Mas porque contou ninguém pra sabia. mim uma semana antes de vir pra Portugal. Com a passagem comprada. Com a passagem Com a passagem comprada. Eu só contei pra ela Rapaz, depois. você correu um risco, O hein? quê? Um enorme risco. Um enorme E eu risco. falo- e eu só não contei acreditava. pra ela, depois comprei a passagem. Sim. Porque eu sabia que ela não ia acreditar. Se fala antes, já É. sabia. É, E eu não falei, ia deixar primeiro eu vou comer, comprar né? a passagem. Como Comprei assim? a Você passagem. acabou de noivar comigo e vai E pra vai- outro país. Do nada. E aí eu vim com a cara, com a coragem, com pouquíssimo dinheiro. O que na época dizia assim, pode vir com 500 euros que... Você veio nessa onda. Vim nessa onda. Veio na onda. Pode vir com 500 euros que dá pra se manter tranquilo e tudo. Mas lembra, eu tinha um casamento pra pagar. Eu vim com 500 euros e quando cheguei aqui tive que mandar 200 de volta. Pra Porque eu pagar tinha as conta pra dívidas do pagar. casamento. Veio com 300. Vim com 300. Vim Aí- morar num quarto. O quarto já era 200 euros. Pronto, já tomou os 200. Ficou com 100. Tudo. Já tomou 200 e eu fiquei com 100. Gente, 100 euros pra sobreviver no início da sua nova vida em Portugal. Imagine só. Era. Que loucura. Assim, eu tive primeiro a mão de Deus sobre a minha vida, segundo muita sorte. Porque eu cheguei no dia seguinte, eu mandei 200 euros de volta, paguei o arrendamento do quarto, fiquei com 100 euros. Mas nesse mesmo dia eu já comecei a trabalhar na restauração, né? Já comecei a fazer um part-time na restauração. E aí fui me mantendo. Em novembro ela veio. Aí ela tem que contar a parte dela agora. Porque Você faria tudo isso de novo hoje, dessa forma? não, cara. Não, porque é muito perrengue. É sofrido. Depois de um tempo, já acho que 2 anos depois, eu estava assistindo um podcast sobre empreendedorismo. E aí era um entrevistado, era um brasileiro, e ele falando assim, eu vi com um visto específico, cheguei aqui, com 2, 3 meses eu já estava com residência, casa, tudo. E eu falei assim, cara, eu tô há 2 anos, nem peguei minha residência ainda. Porque eu vim de uma forma, não é ilegal, mas não é é mais ilegal. certo. Não é a correta, não é a mais correta, Não é a né? correta, né? É uma brecha na lei, digamos assim. É uma brecha na lei. E que muita gente faz e que isso. muita gente faz Achando que isso, sempre né? vai dar certo. Nossa, eu já conheci muita gente que fez a mesma coisa E não aguentou. e não aguentou. E Voltou. tô no Brasil agora. Volta pro Brasil, porque não tem como sustentar uma coisa assim. Certo que há 4 anos atrás eram outros tempos. Hoje, se você fizer isso, é certeza que vai dar errado. Certeza. 500 euros. Que, aliás, 100 euros. Como assim? É praticamente 100 euros, Não tem Praticamente 100 como. euros. Realmente é uma rota, né? A gente que está aqui há alguns anos, é muito arriscado mesmo. É muito Demais. arriscado. É muito arriscado, né? Na atualidade que a gente vive, não dá para vir dessa forma, né? Não. Obviamente que você realmente foi um corajoso, mas sabe que estava no risco. Não, o Sim. risco total. É até bom falar sobre a questão do saber que está no risco, porque você tem que vir para Portugal sabendo o que é que você quer. Acho que essa é a primeira parte de tudo. Porque tem gente que vem... eu vou até citar um exemplo, um colega de trabalho, que eu perguntei, ele estava reclamando de Portugal, reclamando do trabalho, e eu falei... Acontece muito. Muito, Sim. muito. E eu falando assim pra ele, mano, o que é que tu veio fazer em Portugal? E ele não sabia me responder. O que a maioria responde é ficar rico. Vou ganhar em euro. Vou ganhar em euro. Ele não sabia me responder. Eu fiz, é por isso que você tá achando tudo ruim. É porque você não sabe. Porque não tem um objetivo. Eu vim pra cá com o objetivo, como eu falei no início, de ter uma vida melhor. De conseguir pagar o meu casamento. Porque eu fiz as contas, peraí, salário mínimo é esse, eu consigo viver com isso, consigo mandar tanto pro Brasil, consigo pagar as contas aqui no Brasil. Foi de imediato, eu sabia do risco, mas eu tinha um foco. Eu sabia o que é que eu queria. O que facilita muito a vida também. Porque às vezes o frio dói. O frio dói. Castiga. Castiga. E se você não souber o que você quer,
fazer aqui em Portugal... Facilmente você desiste. É vir com propósito, né? Exato. E está disposto, aberto a encarar. Sim. Exatamente. Né? Se vier com aquela imagem, eu fui empresário no Brasil, mas, você veio para cá na condição de viver uma nova realidade, é um recomeço. Exatamente. E você literalmente veio para um recomeço. É recomeço. Comparar, é literalmente nascer de novo. Você não tem documento. Você tira um novo documento. E um bebê que está nascendo, ele vai tirar o mesmo documento que você, porque ele está nascendo. Você não tem casa. Quer dizer, se não contratar um serviço bom, né? Você não tem amigos. Se não tem amigos, você não tem casa. Família, você não tem família. Você não tem rede de apoio. Você não tem conhecimento. Tem coisa aqui em Portugal que para você adquirir conhecimento, às vezes é um documento. Se você não conhecer pessoas, você fica totalmente perdido. Mas só um detalhe, conhecer as pessoas certas, porque Sim. tem muita gente aí aplicando vários golpes. Tem muita gente fazendo isso. Inclusive próprios brasileiros. Infelizmente é uma realidade. É uma realidade. E se você cair num golpe desse, fica mais difícil ainda você conseguir conquistar o seu objetivo. Se reestruturar. Tudo. Porque Exatamente. você perde tudo. Exatamente. Né? E dentro de todo esse contexto, né, dessa vinda disposta, você falou uma coisa muito interessante. A pessoa às vezes não tem propósito, né? E ela sai falando mal de Portugal, ela sai reclamando de Portugal. E eu fico assim me perguntando, Portugal não foi lá buscar você. Não, você veio porque você quis. Você veio porque você quis Exatamente. vir. E se você quis vir para Portugal, você precisa querer suportar o processo. Exatamente. Eu digo que imigrar é você se tornar um camaleão. Se você não absorver o clima, se você não absorver a cultura, se você não absorve a forma como ele se expressa, é só sofrimento. É verdade. Diógenes, uma vez uma pessoa virou para mim, aqui no Porto mesmo, eu já estava há muito tempo aqui, eu particularmente, eu não reclamava de Portugal, mas eu dizia assim, eu não tenho desejo em morar em Portugal, porque eu morei em outros países. Sim. E uma vez essa pessoa virou para mim e fez assim, deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo diz que Portugal é irmão do Brasil. Não é verdade? Eu falei, é verdade. Eu falei, mas eu vou te dar uma outra analogia. Quem descobriu o Brasil foi quem? Eu falei, Portugal. Eu falei, então, se ele descobriu, qual o sentido é de ser irmão? Vamos agora trair para um outro lado agora. Brasil é filho de Portugal. Ou seja, Portugal é mãe e pai do Brasil. Sim. E aí ele me trouxe uma outra esfera. Uma reflexão bíblica. A Bíblia não diz que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe? Sim. Sim. Então, a partir do momento que você fala mal de Portugal, você está desonrando a sua mãe. Pai e sua mãe. Uhum. Então, se você amar Portugal, isso foi um desbloqueio, isso foi uma chave virada na minha vida, tá? Ele falou assim, se você amar Portugal, você pode ter certeza que tudo vai fluir na sua vida. E aquilo virou uma chave dentro de mim que eu consigo entender exatamente a importância da gente amar a terra onde a gente está. Exatamente. Sim. Porque se a gente ficar olhando apenas os obstáculos, os problemas, a gente não conquista, a gente não recupera e a gente quer voltar lá para Porto de Galinhas e tomar banho lá de mar. Água quente. Água quentinha, é verdade. Entende? Porque o melhor é a gente estar na nossa terra. A gente sabe muito bem Exatamente. disso. Mas quando nós escolhemos esse país para vivermos, nós também escolhemos conviver com as dificuldades deles. Exatamente. E dificuldade tem em todo lugar. Aqui, no Brasil, em qualquer lugar tem dificuldade. Exatamente. Aí cabe a você lidar com elas. Como é que você lida? É reclamando ou é suportando o processo e vivendo a cada dia? Você vê, a gente está aqui, vocês estão aqui há 4 anos. Sim. Né? E às vezes quando eu vejo o brasileiro dizendo, eu vou para Portugal porque lá fala a mesma língua. Desculpa, não fala, meu amigo. Não. Eu estou aqui há alguns anitos e tem hora que eu não consigo perceber a fala do português. Não fala. Vou até dar um exemplo. Então não é a mesma língua. Não é a mesma língua. Eu trabalho com brasileiros. Eu trabalho numa fábrica e eu trabalho com brasileiros. Só que eu tenho 2 chefes, elas são portuguesas. E aí tinha que dar uma informação de uma máquina. E o rapaz que estava trabalhando comigo falou assim, Diógenes, vai na Patrícia, que é uma das minhas chefes, e fala a ela que o número da máquina
654, avisa pra ela que deu tal problema. E eu, 654, 654, 654, 654. Cheguei pra ela, Patrícia, a 654 deu problema. Ela falou assim, quê? Que meia, meu amigo? O que é meia? E eu achei que era um barulho, né? Porque a fábrica tá o barulho. E eu falei mais alto, a 654 deu problema. E ela... Eles me chamam de Melo, tá? Porque é mais fácil. E ela falou assim, Melo, não tô a perceber. E na hora veio o estalo, 654. Pronto, percebeu na hora. Ela, já entendi. Já. É isso. Mas é um detalhe. É um detalhe. É um detalhe pequeno. E não há preocupação, né, de quem vem para esses mínimos detalhes. Ou seja, eu preciso me integrar ao país. Exatamente. Né? Eu preciso querer... Eu falei, é o camaleão. Você tem que se adaptar. É o camaleão. É isso. Vou chamar de Melo agora. Gostei. É Melo. É o camaleão. Ele precisa se adaptar a tudo isso, né? Mas conte um pouco de vocês aqui, esse processo desde 2019, os desafios, o momento que a Catrine quis voltar para trás, que geralmente é a mulher que tem mais essa fragilidade. Então... Estejam à vontade. Ele contou a parte dele até eu chegar, né? Pronto. Quando foi em novembro de 2019, tava com passagem comprada, tudo comprado, porém não me percebi de alguns detalhes, porque, por exemplo, na época eu não tinha acesso tanto à informação como eu tenho hoje. Então eu comprei passagem por uma agência qualquer, literalmente qualquer. Não foi a Voar Mais. Não foi a voarmais.com. Não foi. E aí foi uma dor de cabeça, porque às vezes eu tinha que faltar a aula, eu estava na faculdade na época, tinha que faltar a aula para ficar procurando onde tinha passagem mais barata, qual era a companhia aérea, qual era isso, qual era aquilo. E eu ficava quebrando minha cabeça, perdendo aula, fazendo tudo para tentar conseguir achar uma passagem barata. Enfim, consegui. Vim em 2019 para cá. Vim só com uma malinha. De 10 quilos. De 10 quilos, exatamente. Uma malinha de 10 quilos e 500 euros. Porque na época, 500 euros era suficiente, na minha cabeça e na cabeça de muita gente, suficiente para sobreviver aqui. Mas eu também já estava aqui, né? Mas aí você já tinha ele aqui, exatamente, absorvendo todo o estresse para te deixar você com segurança. Exato. Quando eu cheguei... Só que você não mandou 200 euros pro Brasil de volta, não, né? Não, eu fiquei com os 500 euros. Eu tinha que ficar, senão não tinha como. Ele não estava mais no quarto que ele tinha. Ele já tinha passado por uma mudança de morar com os colegas de trabalho, e depois o irmão dele também veio dividir uma casa com ele. E essa casa, quando eu cheguei, que eu me deparei com a casa, eu falei, meu Deus, é isso que Portugal oferece? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer? Gente, era uma casa... Eu chamo de casa mal-assombro. Por quê? Porque era toda de pedra a casa. Não tinha isolamento pra frio, não tinha isolamento pra nada. Na beira da linha do comboio. Na beira da linha do comboio. Ou seja, o comboio passava aqui... Dormia com o barulho do comboio. Dormia e acordava. E quando o comboio passava, a casa toda estremecia. A janela, pá, 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 pá. E eu, meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Um frio, que não tinha roupa que... Até porque as roupas que eu trouxe eram todas do Brasil, né? Ou seja, também não é preparada para... Clima tropical. Exato. E eu debaixo de um cobertor, com 2 meias, 3 meias, 4 blusas, assim. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui, Diógenes? Eu quero ir embora. Agora. E aí, pra completar, a casa mal-assombro, né? Eu, nos primeiros dias, fiquei em casa sozinha, porque ele saía pra trabalhar e eu ficava. E eu, do nada, lá no quarto, dormindo, e a porta de baixo. Pá! 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 E eu, meu Deus do céu. Não tinha uma janela, não tinha nada pra ser o vento e bater a porta. Não. E eu falei, pronto, é alguém que tá ali embaixo, tá querendo entrar, não vou deixar. Já tava com o coração fechado, né? Já, exatamente. Muitas coisas acontecendo. Bastante. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E ele, não, calma, vai dar certo. E eu, meu Deus, eu quero voltar. Isso era novembro, ou seja, ainda era outono. Tava entrando no inverno. Exato. Não era o frio ainda que ia vir. Ainda não eram boas-vindas. Não, ainda não. E eu, tá, beleza. Vou continuar, vou suportar. Uma semana depois, eu comecei a trabalhar também. No mesmo local que ele trabalhava, inclusive. Era uma fábrica. Uma fábrica, é. E aí eu fui vendo que, não, eu vou ocupar minha mente com o trabalho e vou esquecer do resto. Beleza. E assim foi indo, até chegar a virada do ano. Natal, depois o Ano Novo. O Ano Novo a gente foi ver a queima de fogos lá em Caminha. Na frente da igreja tinha queima de fogos. E a gente combinou com os amigos, vamos. Coloquei as roupas mais quentes que eu tinha. Bota, tal, tudo mais.
Quando chegou lá, a gente pegou um frio de 2 graus. E eu, meu Deus, eu não sentia minhas mãos, eu não sentia os meus pés, eu não sentia mais nada. Eu olhava pra ele com raiva. Eu quero ir embora daqui, eu não vou ficar mais aqui, não vou. E ele, calma, calma. Porque você imigrou num período onde gerou um choque de integração. Choque de integração, choque de temperatura. Você saiu do calor. Sim. Né, e veio direto na temperatura alta, que é interessante para quem já está aqui. Exato. Não para quem vem fazer o processo migratório. Né? Eu cheguei em maio e já achei frio. E olha que Mas ainda você pegou o verão. Exatamente. Você ainda pegou aqui o clima seco. Exatamente. Né? Isso. Quando eu saí de 35 graus, mais ou menos, que estava fazendo em Natal... Caiu para 5? Para 2, lá no... Para 2? E eu, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Não vou me adaptar, não é aqui que eu quero isso para mim. Exatamente, é tudo isso. E vem todos esses pensamentos negativos, né? Não dá certo, não, a casa que eu tô é horrível, por que eu não contratei um serviço de relocation, por exemplo? Porque eu sabia que alguém poderia procurar isso pra mim. Mas não, ele já tava resolvendo isso aqui e eu confiei, né? Quando eu cheguei... Deixou nas mãos dele. Deixei na mão dele. Quando eu cheguei aqui, era uma casa de pedra que não tinha... Não tinha nenhum aquecedor. Não era o que você idealizaria naquele momento pra você? Não, de jeito nenhum. Até porque a pessoa... Tudo bem, acho que todo lugar tem lugares que são belos e bonitos. Sim, e tem lugares que não são. E as pessoas, acho que quando olham para a Europa, acham que tudo é porque as pessoas romantizam muito. Acham sempre que aquele vai ser aquele espetáculo, tudo novo, tudo em alto padrão. Tem, mas também não tem. E se vem que essa ideia também é um perigo. Como eu disse, né, é o recomeço. E é de fato recomeçar, né? A gente tem o hábito de ir para a França, né? E eu costumo sempre dizer isso. A gente quer tirar foto da Torre Eiffel. É legal, sim, é bonito. Mas ninguém para buscar a história de como essa torre foi construída. Exatamente. Quantas pessoas morreram, quantas famílias foram sacrificadas, né? O trabalho que deu para construir aquilo. As pessoas querem ver o close, né? Sim. Mas não quer ver o corre, mostrar, né? Que eu tô lá, que eu posso isso e aquilo. Exatamente. E esse momento inicial para vocês foi um momento sacrificante. Muito. Foi. A gente teve que dar um passo atrás para hoje dar 2 na frente. Repete essa frase, por favor. Repete olhando para aqui. A gente teve que dar um passo atrás para hoje dar 2 na frente. Tem que ser assim. Tem que ser assim. É preciso. É preciso. É preciso recalcular rotas aqui, né? Com certeza. E muitas das vezes temos que fazer. Sim. A gente teve que dar um recálculo na rota ainda maior, porque ela chegou em janeiro de 2020, pandemia. Começou a pandemia. E a gente estava à procura de casa, a gente tinha que sair dessa casa. Não porque a gente tinha que sair, que a gente queria algo melhor. Sim. Tivemos que procura. E foi uma procura assim de uns 2 meses a 3 meses. Por conta própria. Por conta própria. Coisa que se a gente tivesse colocado na mão de um especialista, provavelmente mais rápido a gente teria conseguido. Mas era a condição que a gente tinha na época e a falta de conhecimento também levou a isso. E o cuidado também de tomar golpes, né? Sim, também tem isso, tem essa questão. A gente deu sorte assim porque a gente foi numa imobiliária e em primeiro momento eles disseram que não tinha nada e depois surgiu pela graça de Deus apareceu o apartamento e a gente conseguiu arrendar, estamos lá até hoje. Só que assim, não sei quantos calções, não sei quantas rendas, fiador, queriam até nosso IRS, só que a gente tinha acabado de chegar. Como é que a gente tem? Não tem nada. O único documento que a gente tinha era o UNIF e o NIF, não era? Era o UNIF e manifestação de interesse. E manifestação de interesse, exatamente. Que eu não tinha feito ainda, porque eu tinha acabado de chegar. Isso foi muito importante que ela falou, que tem muita coisa aqui em Portugal que quando você vai adquirir ou alugar, arrendar, alguma coisa assim do tipo, eles pedem o IRS. E se você acabou de chegar, você não tem nada. Né? Você não tem IRS, você não tem o Prolabore do que a gente costuma dizer no Brasil, você não tem contrato de trabalho, você chegou agora. Você acabou de chegar. E muitas das vezes você não vai ter esse contrato de trabalho mesmo. Você pode até ter dinheiro. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que ele veio com 3 mil euros para Portugal. E mesmo assim ele não conseguia arrendamento. Acredito. Nós tivemos uma cliente que ela estava oferecendo 12 rendas e 2 calções no valor de 1.200 euros. Nossa. E a gente não conseguia encontrar imóvel em Lisboa.
Ah, sim. Então a questão não é a grana. Não. A questão não é a grana, exatamente. É quem vai fazer esse trabalho para você. É exatamente isso. É exatamente isso. A questão... Porque é diferente, né, de quem está chegando e quem já está vivendo esse processo aqui, como nós da Service Connect fazemos. Sim. Ou seja, conseguimos caminhar com menos dificuldade. Não é que não tenha. É menos, nossa. Com menos dificuldade, né? De vez de fazer o corre, você anda. Quem faz o corre é a empresa que tá. É isso. E a empresa se torna uma garantia também, né? Claro. Eu não tenho fiador, eu não tenho IRS, eu não tenho isso. Tá, mas você tem uma empresa capacitada na frente. Que está intermediando tudo. Que está intermediando tudo, né? Porque o senhorio, ele está confiando na empresa e você está confiando na empresa. Sim. Então, isso quebra muita objeção, quebra muita coisa. Isso quebra muita coisa, porque o senhorio, se for arrendar direto para você, ele vai pedir uma série de documentos que talvez você não tenha. Que não está chegando agora não tem. Às vezes nem pelo fato de ser até brasileiro. Às vezes é só pelo fato de ser brasileiro. Eu não vou arrendar para você porque você é brasileiro. Tá, mas eu tenho uma empresa que está me representando e está dizendo assim, eu vou cumprir com o meu papel. Então pronto, essa empresa já é uma garantia. É uma outra questão. É um outro cenário, né? É um outro cenário. Né? Mas aí, vocês conseguiram a casa? Conseguimos a casa, graças a Deus. Conseguimos a casa, trabalhávamos na mesma empresa. Sim. Ficava perto. E ficamos lá o quê? Quase o tempo... Quase 4 anos, Quase 4 3 anos que a gente ficou nessa empresa. Agora a gente está trabalhando em outro lugar. Sim. Mas... foi sofrido também, pandemia principalmente. Nossa, em pandemia, a gente, graças a Deus, outra coisa também que nos ajudou muito, porque a gente teve amigos formados aqui em Portugal, brasileiros, Sim. que na pandemia voltaram porque não tinha emprego, aí se não tem emprego perde a casa e aí por diante. E a gente, graças a Deus, não parou de trabalhar na pandemia, mas era assim, casa, trabalho, trabalho, casa. Com aquele cuidado. E com uma autorização para poder circular dentro do conselho. E ela estava entrando em choque. Ou seja, vocês, mesmo no período pandêmico, estavam com trabalho. Sim. Estavam, graças a Deus. Não paramos. Graças a Deus. Mas era aquela coisa assim, morrendo de medo, né? Você ia pro trabalho e ficava naquela paranoia. Máscara, luva, muito tudo protegido. Mas você ficava, meu Deus, se alguém se contaminar aqui dentro, pronto, certeza que todo mundo vai. E passamos um bom tempo sem ninguém estar com Covid. Do nada, os próprios patrões pegaram Covid. Foi. E aí, quando eles anunciaram e tinha que fazer teste em todo mundo, todo dia, fazendo teste, aquele teste, autoteste, começou o pânico. Começou o pânico. E aí, uma pessoa pegou, outra pessoa, até o ponto que nós também pegamos, infelizmente. E aí, aquela questão de passar uma semana em casa e tudo mais. Cumprir lá a quarentena. Cumprir a quarentena. Quem tiver próximo também tem que ficar em casa. E foi isso. Mas, graças a Deus, a gente continuou com o emprego e não tivemos esse problema. Mas nesse momento, assim, também era um momento meio complicado. A pandemia foi bem complicado. Esse momento é que bateu a vontade de voltar. Ixi, aí foi... E tá perto da família. Fala, Melo. Porque ela literalmente trabalha em casa. E ela falava assim... Porque eu sou mulher, gente. Eu tenho a necessidade de sair, andar, ir pro shopping, ver gente, qualquer coisa. Ver gente. Eu quero ver gente. Eu falei, minha filha, tá todo mundo em casa. Não tem como ver gente. Meu Deus. Outro desespero. Meu Deus, eu não quero ficar aqui, eu quero sair. Já não quero mais ficar não quero mais ficar no Brasil. Eu quero voltar pro Brasil. Quando começou a ficar a adaptação mais tranquila, veio outra onda. Exato. A pandemia foi bem outra complicada. vontade E o Mel voltar. Equilibrando tudo e isso. E ele, calma. Às vezes era a calma, um turbilhão por dentro, mas olha, calma aí. Por fora ele mantendo o equilíbrio. Ele tentando me acalmar, vamos respirar aí, porque também outras coisas que as pessoas não se dão conta quando imigram. Quando você imigra, muitas vezes você deixa muita coisa no Brasil. Deixa tudo, praticamente. Praticamente tudo. E quando você vem, passa um período e você quer voltar, também vai ser um recomeço. Sim. Eu tive isso com os meus pais. Meus pais vieram, não se adaptaram, principalmente ao clima. Minha mãe sofreu muito. E quando eles voltaram para o Brasil, e muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, tiveram que recomeçar do zero de novo, indo. Graças a Deus eles tinham casa própria lá, então a casa para eles não foi um problema. Mas carro, as coisas dentro da casa, foi tudo um problema de novo para eles. E as pessoas não se percebem isso. E ela às vezes falava assim, não, vamos voltar. E eu falei, calma, vamos voltar para onde?
Mas eu queria voltar, nem que fosse pra casa da minha mãe. Não, lá eu tenho o meu quartinho. Eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai. Exatamente, eu tenho um porto seguro. E aqui eu só tenho você. E eu olho pra você e você tá dizendo, calma. E eu me irritando porque ele tava dizendo calma. E eu não quero calma, eu quero resolver meu problema. E a gente foi passando por isso. Só que um detalhe que eu esqueci de falar, antes da gente chegar, ele tinha comprado um carro. Comprou um carro. Aí eu, nossa, ele já tem casa e tem carro. Opa, esse mesmo, você tem. Vou chegar lá, como? Daquele jeito, né? Doce ilusão. A casa era uma assombro. E o carro era um carro... Era aquele começo. Era o começo. 200 euros o carro. O carro custou 200 euros. Só pra você ter noção. 200 euros. Meu amigo. Ei, rodava bem. Ainda foi buscar no aeroporto. Fui buscar no aeroporto. Isso. Chegou lá o carro. Tac. Começou o pânico ali, né? Motorzão a gasóleo. Já. O carro acelerava sozinho. Eu falei, pronto, esse aí deve ser automático, né? Funciona sozinho. É o começo. É o começo, né? Eu tenho duas perguntas. Mas graças a Deus por isso. Só interrompendo rapidinho. Graças a Deus por isso. Porque no local onde a gente mora, não tem transporte fácil. O carro foi o auxílio. Foi o auxílio. O carro foi Ele essencial. pensou brilhantemente. Pensou. Graças a Deus. Já conhecendo a mulher que tem. Exatamente. Vou comprar nem que seja um negócio velho. Qualquer coisa que vai. E aí ele comprou, pronto. Aí, graças a Deus, depois assim de um ano, acho que foi um ano, mudamos pra um carro melhor. E aí pronto, aí já ficou mais... A gente já tava no apartamento, que a gente tinha conseguido, e já tava com um carro melhor. Saiu de 200 euros com um carro de 600. De 600. Já teve um upgrade. Já teve um upgrade. Exatamente, aí melhorou, aí eu já fiquei pronto. Agora eu tô um pouco mais tranquila, porque eu sei que esse carro aqui não vai parar no meio do caminho. Pronto. Aí trabalhando, pandemia e tudo mais, conseguimos. E aí depois disso tudo, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu um carro muito melhor. Tem nem comparação. Tem nada a ver com aquele 200 euros. Não, 200 euros, multiplica por muitos aí. Mas graças ao nosso esforço e graças à nossa persistência, porque se a gente não tivesse persistido, a gente teria desistido, principalmente por mim. Eu digo isso por mim, eu teria. Certeza absoluta. Eu quero fazer duas perguntas para vocês aqui, dentro desse cenário de vocês falando. Por isso que é bacana, não tenho pergunta nenhuma aqui. Para vocês, o que eu tinha, eu já mudei até a tela. Não estou na tela. Okay. Porque eu vejo que é uma experiência muito particular. Né? E isso fica um alerta para todos vocês que estão aqui assistindo a gente. A experiência deles não quer dizer que seja a sua experiência, mas serve para você ter um norte. Sim. Exatamente. Do que não fazer. Do que não fazer. Exatamente. E dentro desse cenário de vocês, eu tenho duas perguntas, e dentre elas é essa. Hoje, você acha que valeu a pena você trazer os seus pais para viver a sua história aqui em Portugal? Não. Porque eles largaram muita coisa lá. Vieram, não era meio pandemia ainda, vieram, primeiro ficaram na minha casa, passaram um mês na minha casa, e depois minha mãe queria, quero o meu lugar, e começou a procurar, e não é fácil, não é fácil achar arrendamento em Portugal. A gente tá numa crise, né? Uma crise imobiliária muito grande. Repete de novo essa fase. Não é fácil achar arrendamento em Portugal. Minha mãe veio, conseguiu uma casa num valor absurdo, mas conseguiu. Não foi 200 euros, né? Não. Acho que eram 600 euros, por aí. Minha mãe estava com problema de saúde e só meu pai estava trabalhando. Então, não dava para manter tudo. E minha mãe era um T3 que ela conseguiu. E ela teve que arrendar quartos, morar com outras pessoas desconhecidas, porque para manter as contas, né? E definitivamente minha mãe não gostou nada da situação. Meu pai até gostou de Portugal. Mas também ele prefere muito o Brasil. E não deu para repetir a mesma história. Não deu. Você não faria isso de novo? Não. Eu te fiz essa pergunta de forma tendenciosa, quero que a Catarina também fale, porque, por exemplo, é muito importante a gente ter o cuidado
da gente trazer para perto quem de fato está vivendo a nossa realidade. Porque, por exemplo, eu já começo a imaginar o cenário, né? Um casal de senhores que já tem a sua rotina, já tem a sua vida, já tem os amigos, já tem os velhinhos que eles se encontram, a padaria que ele já compra, o jornal, né? E de repente a gente quer trazer para perto. Eu sei que a gente quer trazer para perto as pessoas para cá. Eu sei disso. Hoje mesmo uma pessoa me fez uma pergunta, então, quando é que você vem ao Brasil? Eu falei, olha, eu não tenho data para ir ao Brasil. Eu não tenho pressa para ir, vamos dizer assim. Né? Eu sei que eu tenho uns parentes aí, a gente quer trazer todo mundo para perto, mas nem todo mundo vai suportar chegar aqui com 500 euros e mandar 300 para trás, ficar mandar 200, né? Ficar com 300, pagar um quarto, ficar com 100, e não está preparado para isso. Então, eu fiz essa pergunta para você, tendenciosa, para que fique um alerta para as pessoas que querem trazer esses familiares para perto. Eu sei que é bacana, a gente quer a mãe perto da gente. Eu posso contar por mim, por exemplo, meu pai dorme com as galinhas. Meu pai dorme 6 horas da tarde e acorda 3 horas da manhã. Ele tem um hábito de todo dia estar com os velhinhos na praça, os aposentados, 6 horas da manhã. Vem para casa 10, assiste todos os jornais, almoça meio-dia e tira o sono dele. Como é que eu vou trazer o meu pai para cá? Eu vou matar ele aqui. É mesmo. Ele não fica 30 dias aqui comigo. Então é importante a gente falar sobre esse tema, porque às vezes a pessoa quer trazer todo mundo, vem embora, é legal, é bacana, mas a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente pode gerar uma grande frustração e um grande impacto. Por exemplo, você trouxe seus pais para sua casa, onde eles tinham a casa deles, e de repente se vê dividindo casa. Com pessoas desconhecidas. Na mente dos idosos, isso nunca vai ser digerível com muita tranquilidade, né? E agora tem um processo de retorno. Sim. Que é o recomeço. Exatamente. E se perguntar hoje pra mãe dele, a mãe dele disse que não quer vir pra Portugal. Nem a passeio. De jeito nenhum. Esses dias eu tava fazendo uma videochamada com ela e a gente mora num prédio e aí embaixo assim tem uma espécie de gramado e ela tava passeando com o Spike, que é o nosso cãozinho. Nosso cão. E ela perguntou, cadê a Catrine? Aí eu falei assim, mudei a câmera, né? Ele disse, tá ali com o Spike. E minha mãe disse assim, se Portugal fosse tão bom quanto é bonito. Que ela viu a paisagem, né? Por quê? Porque ela não veio inserida no projeto. Exatamente. Entende? Na verdade, ela veio viver a nossa vida. Exatamente isso. E não é isso que é pra vir, entendeu? Não é assim que é pra vir. A nossa vida é nossa vida. A nossa história é nossa história. É muito particular. Não vai tentar repetir tudo que a gente fez, porque vai dar errado. Isso é certeza, vai dar errado. E eu digo com certeza mesmo, vai dar errado. Eu tenho 2 amigos que eu morei com eles aqui. Quando eu disse que eu fiz um part-time na restauração e depois eu consegui um emprego numa fábrica. E aí a gente foi pra fábrica e eu conheci eles lá. Era tio e sobrinho. E eles, não quer morar comigo? Não quer morar com a gente, né? Eu disse, tava pagando 200 euros no quarto, ia um arrendamento de uma casinha, era um sótão em cima que fazem as casinhas, ia pagar 60 euros. Eu disse, vou dar uma economizada massa aqui, né? Dividindo com eles. Aí eu fui morar com eles, aí da pandemia, eles voltaram pro Brasil. E também isso acontece muito com o pessoal. E eles achavam que por conhecer Portugal já, acho que passaram um ano aqui, por conhecer Portugal, eles iam vir de novo e ia ser tudo mais fácil. Porque já tinha documentação, porque já tinha isso e aqui, já tinha contato com pessoas. Exatamente. Vieram, trouxeram ainda a família junto de uma vez, que antes era só eles 2. Vieram e trouxeram a família, passaram um mês e voltaram pro Brasil. Não conseguiram se reerguer. Não conseguiram se reerguer. Não tinha casa, não tinha trabalho. Não tinha trabalho assim, perto, né? De onde eles porque o erro da maioria das pessoas é querer achar um trabalho do lado da sua casa. É querer pegar... eu vou andando aqui pro meu trabalho, eu não gasto passagem com ônibus, com trem, com nada. Mas a realidade não é assim. Às vezes você tem que achar um trabalho a 30 minutos da sua casa. Como é que você vai se deslocar se você não tem um carro? Eu fico analisando, Catrine, você entrou numa fala bem interessante aí, né? Eu, particularmente, eu não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, eu saía da Zona Oeste, Campo Grande, descia para o Porto do Rio de Janeiro, onde eu trabalhava no Porto, e eu fazia um trajeto que me custava de 1h30 a 2 horas. Nossa, muito tempo. Para ir
E para voltar. Se eu quisesse encurtar esse tempo, eu teria que sair de casa pelo menos 4 horas da manhã. Nossa. E se eu quisesse, na minha volta, encurtar o meu tempo, eu precisava voltar pelo menos 10 horas da noite. E às vezes a gente vê as pessoas chegando aqui, como a Catrine falou, eu quero um emprego perto da minha casa. Pô, mas lá no Brasil, cara, você pegava ônibus, van, um trajeto de 1h30, 2 horas. Por que você não pode se adaptar a essa realidade? Exatamente. Mas eu quero uma moradia com o centro industrial, a zona industrial a 10 quilômetros. Mas no Brasil você andava 50. Ou então, eu quero o supermercado do lado da minha casa, um centro de saúde, não sei o que lá. Tá, mas você está disposto a viver realmente o que Portugal está para oferecer? Ou você está querendo só comodidade? Não está preparado para o início, né? Não. As pessoas não se preparam para isso, não. As pessoas podem até se preparar financeiramente para alguma coisa, mas dinheiro não é tudo. Não, nem sempre morar no centro é bom, mas não é tão viável. Também é muito difícil achar casa, achar apartamento. Sem contar que os valores também são mais altos. Valores absurdos. Os arredores das cidades são mais baratos. E as pessoas querem sempre mais barato, mas querem no centro. Não é assim que funciona. Acho que uma coisa também, o pessoal fala assim, mas eu vou morar no interior. Não. Fala assim, meu amigo, interior. Não é interior. Portugal é um país pequeno, não existe interior como a gente tem no Brasil. Porque as pessoas, elas fazem muito comparativo, por exemplo, né? Eu vou falar que você é pernambucano. Sou pernambucano. Eu acho que eu conheço um pouquinho a sua terra, tá? Tá bem, top. Jaboatão, Paulista, Afogados, Sim. Caxangá, Sim. Madalena, Goianá, Gravataí, Toritama, Santa Cruz de Capibari, Caruaru. Nossa. Acho que eu conheço um pouquinho a sua Conhece terra. bastante. Conheço um pouco. Eu não pesquisei, tá? Eu tive tudo lá. Tenho muitos amigos ali. Então, uma coisa é você sair lá de Recife e ir lá para Toritama. É longe. Isso é interior. Isso é interior, exatamente. Mas você sair daqui de Viana do Castelo e ir ali para Amorosa, né? Tá longe? Não. É difícil acesso. Eu compreendo que ali a condução é um pouco mais restrito, o transporte público. O transporte público é um mas pouco nada mais que um carro de 200 euros... Não resolva, meu amigo. Não resolva. Se ele não parar no caminho, tá tudo certo. Se ele não parar no caminho, para iniciar. Né? Então a pessoa, eu quero mercado do lado, eu quero... Não é essa a realidade de Portugal. Não é. E a gente que está aqui, vocês podem falar disso, que vocês estão numa zona um pouco mais distante ali. Exatamente. Vocês estão totalmente adaptados. Sim. Pra você ter noção, a gente mora numa vila. Vila Praia de Angra, a gente mora lá. É distrito de Viana do Castelo, mas é uma vila. Fica a 15 minutinhos do centro de Viana. De carro. De carro, claro. Mas o que é isso? 15 minutos. 15 minutos eu não ia nem pra minha faculdade no Brasil em 15 minutos. Eu demorava meia hora, 40 minutos de carro. E é uma cidade. Entendeu? Não é preciso entender que esse início é ter que se adaptar a essas condições. Né? Exatamente. Você não vai encontrar a padaria do seu lado, do lado da sua casa. Você não vai encontrar a farmácia. Você vai ter que andar 10 minutos de carro, talvez, para você ir para um shopping. Você precisa sair lá de onde você está para ir lá para o centro de Viana, né? Aquele shopping da estação de Comboio. Exatamente. Mas você consegue gerir a sua vida, né? Nesse contexto, né? Ou seja, já gerou uma adaptação. Agora, minha segunda pergunta vai diretamente para a Catrine. Diante de todo esse turbilhão de chegada, né, de adaptação, do frio, da casa do terror, do carro do Flintstone, né? E o Melo ali sempre tentando gerar um equilíbrio. Sim. Qual foi a sua percepção como mulher visualizando a importância da unidade do casal nesse processo migratório? Qual é o principal cenário que você visualiza nisso? Você mais emotiva, querendo ir para casa da mamãe, e o Melo mais equilibrado, dizendo vai dar tudo certo. Se não houvesse esse Melo equilibrado, tentando ali construir
um cenário de amanhã vai ser melhor, hoje está ruim, mas amanhã vai ser melhor. A gente, homem, tem essa perspectiva, né? A mulher mais, não, eu quero agora e vou embora agora e compro a passagem agora e estou voltando agora. Qual foi a sua perspectiva com isso? E eu te faço essa pergunta para que fique exemplos para os casais que estão vindo para cá e que acham que eu toco a minha vida de um jeito, aqui eu toco do outro. Vale a pena o casal ser unido aqui nesse processo? Com certeza. Foi extremamente importante. Porque eu digo a você, eu teria desistido facilmente. Eu não teria nem tentado muito. Ele é a parte apaziguadora, né? Ele vai dar certo. E eu fico o desespero. Não, é muito frio, eu quero ir embora, não sei o que lá. Mas ele sempre controlando isso, ele foi a base, porque senão tinha desmoronado, tinha caído. Eu tinha voltado de certeza. E é muito importante o casal estar unido, porque se tem essa divergência, eu quero e eu não quero, e bater o martelo, vai ter algum momento de conflito ali que não vai ser bom. Nem pro casal, e principalmente estando do outro lado do mundo, né? Principalmente estando do lado aqui em Portugal, no caso. Fora do Brasil. No Brasil, se eu brigasse com ele ou qualquer coisa, eu tinha casa da minha mãe. Eu tinha casa do meu pai, eu tinha que correr pra ali. E ele que se exploda pra lá. Aqui não. Aqui é eu e ele, e eu e ele. O máximo aqui é tu pegar o Spike e dar uma volta lá embaixo. Era mesmo isso. Mas eu sinto que hoje em dia, o que é que pega ainda? A saudade, óbvio, mas, por exemplo, a gente tá chegando agora na época do Natal. E a gente não tem a família aqui. E o nosso Natal era família, mesa grande, todo mundo reunido. E eu vejo que é eu e ele, e nosso Natal vai ser assim. Spike. Entendeu? E Spike, claro. Só que a gente tem que se adaptar. Esse ano não deu pra gente ir no Natal pro Brasil. Mas a gente já foi 2 vezes ao Brasil depois que a gente tava aqui. Inclusive, uma delas foi pra casar. A gente casou lá. Essa foi perrengue. Foi. Mas depois a gente conta. Nossa, essa daí era a época de pandemia mesmo. Pandemia mesmo. Nossos voos todos cancelados. Cancela todo o casamento. E aí você já começou a pensar, será que é pra casar mesmo? Já começou a passar um monte de coisa. Tem isso, né? Será que é mesmo pra casar? Será que é um aí sinal? Já começou, aí pronto, sinal. Comecei a chorar, desesperada, não vai dar certo, meu Deus. A gente planejou 2 anos, a gente passou. Na verdade, ele passou 8 anos me enrolando, né? Antes de casar. Ele tava pesquisando o terreno, só vou pesar esse negócio aí mesmo, né? Não, mas deu certo. No final deu certo. Aí, quando a gente tava com passagem comprada, tudo comprado, local da festa, as pessoas convidadas, aí a companhia aérea liga pra minha mãe, no Brasil, porque era o número que tava registrado lá. A companhia aérea liga pra minha mãe e fala assim, olha, todos os voos estão cancelados. E a gente, assim, e agora? O que é que a gente vai fazer? Desesperados, e eu fiquei, meu Deus, pronto, agora eu não vou casar. Quando é que eu vou casar? Quando é que vai acabar a pandemia? Quando é que vai acontecer isso? E ele do lado, né? Calma. Sempre é calma. Pessoal positivo. Sempre é calma. Vai dar certo, calma. E eu, o meu vestido, não sei o que lá. Pronto. Comecei a chorar, desesperada. Eu falei, agora eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora pro Brasil de vez. Aí ele virava pra mim e falava, os voos estão todos cancelados, agora você fica ou você fica? Aí caiu assim a ficha, agora eu preciso ficar. É o jeito, não tem jeito, E aí, faltando assim 1 semana pro casamento, pra data que era estimada do casamento, a mesma companhia aérea liga pra minha mãe e fala assim, olha, tem um voo, único voo. Tem que ser esse. Que tem 2 lugares, o único voo, o último, tipo assim, era o último mesmo. Você quer? E minha mãe ligou pra gente 3 horas da manhã, aqui, de Portugal. E a gente acordou desesperado, achando que tinha acontecido alguma coisa no Brasil, né? Uma notícia ruim. E ela falou, você quer? Eu virei pra ele e falei assim, e aí, vamos? Porque os aeroportos tava aquela restrição ainda, máscara, não podia servir comida em voo. Por ter vindo da forma que viemos, ainda não tinha documento. Não tinha documento, exatamente, não tinha Era um risco ir e voltar, um não risco sabia se voltava. Altíssimo. Só que a minha vantagem era que eu não concluí a minha faculdade no Brasil e transferi ela para aqui, para Portugal. Ou seja, eu tinha a declaração da universidade. Exatamente, estava estudando. E também estava trabalhando. Ou seja, tinha declaração da empresa também. Então, a gente pegou isso e falou, vai ser isso que vai fazer dar certo a gente voltar. Só que eu, como sou uma pessoa muito desconfiada, eu comecei a fazer assim, conversar com Deus e falar, Deus,
Me mostra um sinal, se realmente é pra eu ir ou pra eu ficar. Isso, eu sozinho, comigo mesmo, né? Não falei nada pra ele. E do nada eu vi um arco-íris bem grande assim. Aí eu falei, será que isso é o sinal de Deus? Um arco-íris? Não, mas não deve ser, né? Deve ser coincidência, tá perto de chover, não sei o que lá. Não. E aí, outro dia, eu passando em outro lugar, outro arco-íris. Aí eu falei, Deus, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? E eu falei, não, se for pra dar certo, vai aparecer outro. E dito e feito, apareceu outro arco-íris. Aí eu virei pra ele e falei, vai dar certo. E ele ficou sem entender, assim, vai dar certo o quê? Eu falei, não importa, vai dar certo. E aí minha mãe disse, Catarina, tá confirmada as passagens, deu certo, as 2 vagas, as 2 únicas vagas que tinham no voo são de vocês. E aí deu tudo certo e a gente foi. Só que aí na volta, quando a gente foi voltar, eu tinha toda a documentação da faculdade e do trabalho, me deixaram passar tranquilamente. Ele ficou? Ele ficou. Ele ficou no Brasil. A companhia aérea não deixou de jeito nenhum ele embarcar. E aí ele foi no guichê da outra companhia aérea que tinha lá. E a outra companhia aérea disse assim, não, você tem toda a documentação, tem tudo. Só não tem o cartão da autorização de residência, exatamente. Mas tem a manifestação aprovada, tá tudo certo. Por que a outra empresa não deixou você embarcar? Eles alegaram que na época iam pagar multa. E aí você veio... Eu vim sozinha. E ele ficou. Ele e aí ficou começou uma outra saga agora. Com 2 dias de casado. Saga de voltar pra casa. Aí ele começou outro desafio. Porque ele poderia ter desistido e ter dito assim, vem pra cá e fica aqui mesmo, pronto. Já tô aqui. Não vou mais. Não vou mais. E aí a gente foi correndo, procurando comprar passagem em cima da hora com a outra companhia que disse que tava tudo ok. E gasta dinheiro. Muito Desgaste dinheiro. mental, Sim. Emocional. Aí já começa na minha cabeça. Será que é pra eu ficar mesmo? Será que é pra eu voltar? Será que é pra voltar? Dentro de todo esse cenário de vocês aí, e aí eu queria uma resposta juntos de vocês. Qual o momento mais difícil que vocês viveram aqui em Portugal, que vocês falaram, eu não vou aguentar, agora eu vou embora mesmo? Eu acho que foi esse antes do casamento. Antes do casamento, exatamente. Porque era um sonho meu, mas acho que era um sonho maior. É sempre um sonho maior da mulher casar, né? E ela entrou mesmo em desespero. Quando eu disse, ó, não tem voo, não tem nada. Ela entrou mesmo em desespero. Aí foi quando eu disse, não tem nem voo nem pra voltar. É. Acho que esse foi o ponto, o auge mais difícil. Pra superar. Foi pra superar. Porque tudo que tinha planejado, eu tinha vindo para Portugal, como eu falei, com planejamento de pagar as contas do casamento, né, a princípio. E esse foi o momento mais difícil. Acho que tanto para mim quanto para ela. Misturou junto com a pandemia, claro. Pandemia, esse momento que tava... Aí mexe com o emocional. Muito delicado, sim. Mexe com o emocional e você fica bem desestabilizada. Eu fiquei bem desestabilizada nessa época. Só que hoje eu escolhi amar Portugal. Então hoje eu tô aqui e é mais fácil ele pedir pra voltar do que eu já falei já. Qual conselho vocês dariam para o nosso público aqui que está nos assistindo, que está acompanhando a gente? Qual conselho, vocês podem dar até de forma distintas, tá? Uhum. Qual conselho que vocês dariam para eles, né, referente a esse processo imigratório? O que você acha que eles não devam fazer? O que eles acham que eles devam fazer? A segurança de tudo isso, os riscos de tudo isso e a proposta de querer vir para Portugal. Estejam à vontade. Primeiras damas. Eu acho que pra gente, graças a Deus deu tudo certo, mas era uma grande chance de dar tudo errado. Tudo errado. E assim, a falta de informação que a gente tinha naquela época ou as informações cruzadas, né, que a gente fala que são informações que não são tão verdadeiras, é um grande dificultador para as pessoas que estão vindo, porque as pessoas acreditam em qualquer coisa. Eu lembro que na época que eu vim, as pessoas diziam assim, eu consigo fazer uma feira da semana com 10 euros. Onde? Porque desde que eu cheguei aqui, eu nunca consegui fazer uma feira com 10 euros. Nunca. Eu consigo achar arrendamento por 100 euros ali na esquina. Não consegue. Não consegue. Ou seja, se você está se planejando, se planeje direitinho, não esqueça um detalhe. Esqueci esse detalhe, mas não faz falta. Eu venho aqui, mas não preciso de seguro viagem. Quem disse?
Se você sofre um acidente, o seguro viagem tá lá. Ah, mas quando chegar em Portugal, eles vão me atender, eu resolvo. Tá, mas o seguro viagem tá para lhe assegurar. Entendeu? Então é muito importante. São detalhes, né? São detalhes, exatamente, são detalhes. E às vezes as pessoas não dão importância. Pensam, é um dinheiro que eu vou gastar mais. Eu não vou contratar um relocation porque quando chegar lá eu acho uma casa. Gente, é uma crise imobiliária que a gente tá vivendo. Como é que você vai chegar e achar uma casa? Nem a gente que tá aqui há 4 anos consegue achar uma casa fácil assim. Imagine você que tá chegando agora. Não é assim que funciona. E hoje eu utilizo as minhas redes sociais para orientar as pessoas, para ajudar. Coisa que eu não tive na minha época. Então, eu transformei essa dificuldade e agora eu ajudo as pessoas. Ou seja, eu indico no meu perfil pessoas que realmente cumprem o que prometem, realmente fazem o que dizem, porque tem muita gente por aí aplicando golpe. Muita gente. Mas eu consegui, falei com fulano faz relocation, ele me cobrou 100 euros e vai achar uma casa pra mim. Aí quando chega fulano, ficou com os teus 100 euros, tu perdeu a casa, tá sem nada e vai morar numa barraca na esquina de casa. Como é que você vai se reerguer de novo morando numa barraca? Nem endereço. Frustrados. Sonhos frustrados, pessoas decepcionadas e ficam falando mal de Portugal. Portugal é uma porcaria, não presta. Não presta. Cheguei lá, não tinha uma casa, não tinha um carro, não tinha nada. Minha gente, você tá começando do zero. Não houve um planejamento? Não houve um planejamento correto. Esse é o problema. Entendeu? Vou me planejar, é só, na minha cabeça, planejar o quê? Marcar uma data, comprar uma passagem, comprar uma passagem em qualquer agência. Quando eu chego na hora de embarcar, a agência diz assim, você não vai. E como é que eu fico? Perdi passagem, perdi casa, perdi tudo. Tantos golpes tomados, Portugal é uma porcaria, não vou mais pra lá. E aí eu chego pro meu colega e falo, não vá pra Portugal, porque Portugal é uma porcaria, não presta. E aí esse meu colega conta pro outro colega, que conta pro outro colega, e cria-se uma fake news de que Portugal não presta. Mas não presta por quê? Você veio da forma certa? Você veio planejando? Você confiou? Tomou as precauções devidas? Tomou as precauções devidas, exatamente. E às vezes não. Aí você vai falar, não, eu fui com 500 euros, cheguei lá, dei com a porta na cara, não tinha emprego. E agora, como é que eu volto para Portugal? Como é que eu volto para o Brasil? Desculpa. Como é que eu volto para o Brasil? Nem o dinheiro da passagem eu não tenho. E aí, teve uma época que estavam fazendo fila na frente do consulado brasileiro, tentando uma vaga no avião ou passagem de avião para poder voltar para o Brasil. Querendo o suporte do repatriamento. Exatamente. Só que imagina, uma pessoa, ok, mas imagina 100, 200, 300 pessoas acontecendo isso. Como é que o consulado vai achar? Suportar isso. Não tem como. E aí, gera transtorno para a pessoa e transtorno para o país também. Porque Portugal tá aqui, tá de braços abertos para lhe receber. Mas você tá de braços abertos para receber Portugal? Essa é a questão. Entendeu? Perfeito. Nelo. Eu acho que, voltando àquela história do camaleão, a pessoa tem que pesquisar mais que financeiramente. Quanto é que vai gastar, se é rentável ou não. Tem que pesquisar cultura. Tem muita gente que acha, às vezes, o português muito grosso. O cara é muito bruto, não sei o quê. Mas é natural dele, é dele. E às vezes pesquisar a cultura do país. Peraí, deixa eu pesquisar a cultura do país. Como é a cultura do país? Eu não pesquisei isso. E teve muita coisa que bateu de frente ali. Foi na raça. Na raça. Que você não faria. Que não faria. Se eu fosse migrar, tem gente que pergunta, quer sair de Portugal? Não quero passar por outro processo de imigração. Mas se acontecesse de eu ter que ir, cara, ia pesquisar isso, ia pesquisar a cultura do país, pesquisar, e aí o relocation ajuda muito nisso, porque quando você sabe onde vai morar, você já sabe que tipo de transporte vai usar. Você já pode estar no Google, pesquisar tudo. Exatamente. Se tem filho, exatamente, onde é que tem escola. E quando você vem na cara dura, você não sabe de nada, literalmente nada. Assim, eu quando cheguei aqui, passei na imigração, saí do aeroporto, olhei. E agora? Cheguei. Eu tenho que chegar em Vila Nova de Cerveira. Eu estava em Lisboa, tenho que chegar em Vila Nova de Cerveira. Fez outra viagem. Outra viagem. Então, eu falei, cara, e agora? Pra onde é que eu vou? Que estação? O que é que eu faço? Onde é que eu desço? Você sozinho fazendo isso. Agora você imagina se você com a família, com a Catrine. Nossa. Como é que é um cenário totalmente caótico. É isso? Caótico. Você usou a palavra certa. É caótico.
E acho que o Relocation ajuda muito nisso. Eu hoje, se eu fosse migrar para algum país, eu ia procurar um serviço de Relocation. Obviamente, não faz sentido só meter a cara aí. Hoje, mas a gente só percebe isso depois que faz, né? E aí vocês hoje podem... hoje a gente, graças a Deus, tem informação para dar, para passar para frente. A Catrine usa as redes sociais dela para divulgar, para poder ajudar pessoas. Exatamente. E evitando com que as pessoas frustrem os seus sonhos, né? Exatamente. Eu costumo sempre dizer, às vezes um cliente, eles querem um atendimento com os nossos consultores via WhatsApp. Eles são orientados, não dê informação pelo WhatsApp, faça uma reunião de qualificação, porque se a pessoa ela não está preocupada em reservar um tempo dela para fazer uma reunião de qualificação, não vai sermos nós que iremos se preocupar com ela. Exatamente. Porque se ela não está preocupada com o sonho dela, como é que nós vamos nos preocupar? Não, responde pelo WhatsApp mesmo, que é a coisa mais rápida de resolver. Não, isso não é coisa rápida. Você não está saindo de Natal e indo para Recife. Você está saindo do Brasil e vindo para uma outra nação que você não conhece. Exatamente. E requer você se preocupar. Eu morei na Suíça. E hoje eu continuo estudando alemão, mas, tu não mora mais lá. Por que você estuda alemão? É simples, porque 2, 3 vezes ao ano eu estou na Suíça. E eu preciso me comunicar, e eu não preciso depender de ninguém para me comunicar. Então, para mim é importante estar adaptado à cultura de um lugar que eu sempre frequento. E é como você falou, a pessoa precisa ter esse cuidado de pesquisar. Vai morar no Alentejo? Pesquisa sobre o Alentejo. Exatamente. Vou ficar em Lisboa? Pesquisa sobre Lisboa. Vou no Porto, vou lá para Cereja. Pesquisa sobre aquilo ali. Qual é a cultura? Como é que as pessoas se falam? Porque a gente sabe, Portugal é como o Brasil. Natal fala uma língua, Recife fala outra, Bahia fala outra. Tá tudo do lado. Exatamente. Mas são tudo quase diferente. Sim. E Portugal é a mesma coisa. Você está lá em Lisboa e você chega aqui no norte... é totalmente diferente. E a gente precisa ter essa consciência, como a Catrine falou, você precisa estar preparado para receber Portugal. Porque senão você vai sempre ter um bloqueio, Sim. a ponto de você dizer que nada aqui funciona, nada presta. Não era isso, que lá era melhor, que... Parem de fazer comparações. Não, a pior coisa. Não a pior coisa é comparar. A pior coisa é você comparar. Porque é sua terra. Sua terra vai ser sempre, sua terra. Vai ter aspectos bons e até se você comparar vai ser melhor. Mas é a sua terra. Uma coisa é onde você nasceu, outra coisa é para onde você decidiu ir. E não tem que ser igual. Foi você que decidiu ir. Por que tem que ser igual? Ou melhor. Ou melhor. Foi tem que você. saber qual é o propósito que você colocou para poder vir, né? Exatamente, foi você que decidiu. Um dia desse eu estava com 90% dos meus amigos, dos meus relacionamentos são portugueses, 90%. Até de negócios e tudo, né? E um deles assim reclamou do sistema de saúde aqui de Portugal. Eu disse, rapaz, você está reclamando mesmo aqui? Sério? Faz o seguinte, vai ao Brasil e vai ser atendido lá na rede pública, para você entender o que é um mau atendimento. Uma coisa é você pegar profissionais que estejam ali com mal vontade. Sim. É diferente. Uhum. Mas você não pode fazer um comparativo desse. Então, ou seja, o que eu quis dizer para ele? Você, como português, agradeça pelo país que você está. Exatamente. Porque o nosso povo está vindo para cá justamente para isso, para ter o mínimo de qualidade que o nosso país não consegue nos oferecer. Então, esse comparativo não pode ser feito. E entendendo essa superação de vocês, eu quero dizer para vocês assim, parabéns. Obrigada. Prossigam firme nessa jornada. Que vocês aí continuem sendo uma inspiração para outras pessoas lá do Nordeste, lá do Norte, né? Que pessoas possam vir para cá conscientes de que precisam, eu vou pegar essa frase da Catrine e vou replicar ela aqui, que elas precisam receber Portugal, para que elas também sejam muito bem recebidas aqui. Sim. Né? E que haja toda essa interação e que eles sejam felizes aqui e busquem realmente uma vida de qualidade. Exatamente. Sim. Fica meu agradecimento aqui para vocês. Catrine, obrigado. Catrine é nossa parceira. Sim. Catrine já trabalhou com a gente na Service Connection, né? Geramos um relacionamento de respeito, uma amizade. Obrigado por você ter aceitado. Obrigado, Mela, por você estar aqui. Tamo aí. E dizer para vocês que nós da Service Connection estamos aqui sempre
prontos para conectar você ao seu sonho juntamente com a voarmais.com.alfa. Então, não deixe de procurar uma empresa segura, uma empresa que possa de fato lhe dar tranquilidade, como falou aqui o Melo, que ele procuraria um relocation, o Catrine falou também que procuraria um relocation, mas procure uma empresa que possa lhe dar essas seguranças, como a Catrine falou, que cumpra aquilo que promete fazer. Ok? Exatamente. Perfeito. Gente, obrigado. Obrigado a nós. Nada. Um abraço para vocês aí, que a gente possa marcar outros podcasts Com aqui. certeza. Isso aí, com certeza. Ok?